Tem condição uma vista dessa, cara? Eu fico todos os dias aqui admirada, assistindo o pôr do sol, e é uma coisa que me motiva muito a continuar aqui, mesmo sendo uma coisa muito difícil. Mas olha isso, cara. É perfeito e é impossível mostrar 100% do que eu tô vendo, cara. É maravilhoso. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai ter um bate-papo sobre o que tá acontecendo, por que eu sumi e, enfim, pontos positivos e negativos que eu tô tendo até agora. Agora que eu não sou mais uma new hire, já tô sem a bandeirinha vermelha. E estamos já na parte do vamos ver, né? Estamos trabalhando com força e muita determinação nesse lugar. E se você ainda não tá inscrito nesse canal, por favor, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Eu tô aqui passando uma vergonha, todo mundo olhando pra minha cara aqui na área dos funcionários, mas eu nem ligo, você é uma blogueira mesmo. Novamente estou sem meu microfone à prova de vento, então peço desculpa pelo barulho talvez que tá aparecendo de vento atrás, mas eu quis conversar com vocês um pouquinho aqui em cima para mostrar uma coisa que eu tô vendo aqui na minha frente que tá maravilhoso. Eu tô sentada aqui no deck 14, que é o deck que a gente tem para os funcionários poder descansar. Então tem umas cadeirinhas, tem uns banquinhos pra gente poder relaxar. E é aqui que eu consigo ver os pôr do sol mais bonitos da minha vida. E é uma natureza assim que não tem como explicar, é maravilhoso. Eu tinha muito medo de sentir medo do mar e eu não sinto absolutamente nada, ao contrário, eu acho que dá uma paz assim, sabe, de poder assistir, dá uma paz de poder ver essa imensidão toda e mesmo sabendo que a gente tá no meio do mar, no meio do nada, ainda assim a beleza é tão grande que não tem como sentir medo, é simplesmente muito bonito. Eu não posso mostrar muito da área dos funcionários, então eu vou mostrar aqui a natureza. Gente, dá pra acreditar que a gente tá no meio dessa imensidão toda? Olha esse céu! Cara, deixa eu vir pra esse lado. Olha isso daqui. Fala se isso aqui não é uma coisa mais... Parece uma pintura, assim, é um desenho, sabe? É maravilhoso, cara. E eu peço desculpa por ter sumido um pouco do canal, por ter sumido um pouco dos stories. Fiz uma super promoção de que eu ia mostrar tudo aqui e acabei sumindo e eu vim explicar o porquê. Primeiramente que a vida no cruzeiro é muito diferente de tudo que a gente já viveu em terra, mesmo morando fora. Tem muita coisa aqui que eu nunca tinha vivenciado na minha vida. Então é um pouco diferente e a gente tem que se adaptar. E esse primeiro mês eu sinto que foi um mês de adaptação. Então eu precisei assimilar muita coisa, precisei entender muita coisa para saber se de fato era isso que eu queria. Enfim, gente, as primeiras coisas eu vim falar para vocês sobre as coisas que eu adorei. Todos os pontos positivos que eu tive quando eu cheguei aqui. O primeiro, sem dúvida, eu já falei que era o medo do mar. Então eu tava morrendo de medo de não gostar, eu tava morrendo de medo de sentir pavor, de sentir pânico e eu não senti. Eu acho que é uma natureza tão bonita, é uma coisa tão espetacular que não dá pra sentir medo. Então, tô falando por mim, lógico. O navio balançando bastante dá um pouquinho, mas de um modo geral eu acho muito legal. Segundo ponto positivo é que eu tenho muita amizade legal aqui. Então os meus amigos me fazem me sentir em casa. Eu tenho amigos brasileiros, tenho amigos de outros lugares do mundo também. A gente fica com aquele gostinho de família, a gente fica com aquele gostinho de casa. Então as pessoas aqui são muito simpáticas e isso faz com que a gente se sinta melhor, se sinta bem. Eu acho que é um ponto muito positivo, eu consegui encontrar pessoas muito boas aqui. O terceiro ponto positivo é conhecer mais países, né? Conhecer mais lugares que eu nunca imaginei pisar. Não por agora, né, digamos assim, que não estavam nas minhas prioridades. Mas eu pude descer nas paradas, algumas eu tenho mais tempo, outras eu tenho menos. Mas eu consigo passear um pouco e eu vou mostrar mais assim que eu conseguir descer de novo. Mas eu acho que foram pontos bem legais, assim, poder conhecer lugares sem ter que pagar por eles, porque querendo ou não, já tá incluso no pacote aqui do trabalho. Outro ponto positivo é que eu tava com uma expectativa muito baixa sobre a comida e sobre a cabine, né? E por fim, eu acho que a cabine tem um espaço bom, achei que seria muito menor. Lógico que é um lugar pequeno, é um lugar que tem poucos compartimentos para você colocar suas roupas, mas eu confesso que eu achei que seria bem menor. A comida, de um modo geral, eu gosto bastante.
Só que é aquele negócio, né? Comida de empresa, você vai enjoando, chega uma hora que você não aguenta mais comer as mesmas coisas. E aqui eles são indianos, a maioria dos cozinheiros, então bastante curry, cominho, coentro, tudo que eu não gosto. Mas eu já descobri as coisas que tem e o que não tem esses temperos, então fica mais fácil para eu poder comer o que eu acho mais gostoso e, enfim, não comer o que eu não gosto. Outra parte positiva, que essa poderia ser o top 1, sem dúvida alguma, é o meu inglês. Cara, na primeira semana eu já pude ver a diferença, como eu cheguei para como eu tô agora, porque mudou muito, eu me sinto muito mais preparada, eu me sinto muito mais à vontade para falar inglês. É lógico que ainda não é perfeito, tenho muita coisa para melhorar, mas eu me sinto à vontade, eu me sinto confortável. E o que é legal é que aqui tem pessoas de todo quanto é lugar do mundo. Então eu tô conseguindo entender os sotaques, eu tô conseguindo entender o inglês de outras pessoas que não são só americanas. Então isso é um grande desafio, mas que eu tô conseguindo lidar e tá sendo muito bacana. O último ponto que eu falaria sobre ser positivo seria a parte dos entretenimentos aqui no navio. Como a gente tá aqui dentro, não tem pra onde sair, quando principalmente tá no mar, eles fazem muitos eventos legais aqui. Tem encontro com os personagens, cinema. E lá a gente pode assistir o filme que estiver passando da Disney no momento, né, fora do navio. Tem pipoca inclusa, refrigerante e fica num teatro bem grande que tem dentro do navio, que assim que fecha para os passageiros, abre para os funcionários ali no período noturno e a gente pode aproveitar um pouquinho disso. Tem festas também. No Natal e no Ano Novo, por exemplo, eu estava embarcada, então no Ano Novo eu já estava de folga no momento dos fogos. A gente subiu lá no deck para poder ver, foi super legal. E no Natal eu trabalhei, mas tinha bastante coisa gostosa ali para comer. A gente conseguiu ficar um pouco junto com os amigos para poder ter esse tempo especial. E tem outras atrações no navio bacana também, como uma parte de karaokê, que a gente consegue se juntar. Tem uma sala de jogos com videogame, outras coisas que a gente pode se distrair também. E, claro, as festinhas brasileiras, né? Tem bastante festa de outras nacionalidades também, mas os brasileiros adoram se juntar para fazer uma festinha. Então, a gente ia pro Cru Bar, ia para umas partes legais também que tem no navio para poder se divertir e tirar esse tempinho de folga para relaxar. Tudo para crew members, então a gente tem uma parte bem legal que a gente pode se divertir por aqui entre a gente, né? Então a gente consegue ter prioridade para assistir filmes que ainda não saiu no cinema ou que tá saindo no cinema agora e a gente não poderia assistir pessoalmente, ou algumas feiras de desconto, por exemplo, que a gente tem de produtos. Tem jogos, tem cultos, enfim, tem muita coisa legal e a gente tem um cronograma semanal que a gente pode acompanhar, na verdade um cronograma mensal que a gente pode acompanhar de todos esses eventos que a gente tem durante o mês. Agora vou falar de coisas que não são tão positivas assim. A primeira delas, sem dúvida, foi a adaptação com um lugar diferente do que você mora. Por mais que eu já morei fora, mas a gente tem que lembrar que aqui é uma casa que tá no meio do nada, que tá no meio do mar e que mexe. Então, por mais que isso não me incomode tanto, é muito estranho. E eu sou muito passarinho livre, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de dirigir, de cozinhar, de ter o meu tempo sozinha. E aqui isso é impossível, porque a gente tá dentro de um lugar que a gente não pode sair, né? Quando tá no meio do mar, quando tá na terra, nem sempre a gente pode sair, que daí a gente vai entrar no tópico 2, que seria o nosso tempo aqui dentro. Eu trabalho 10 horas por dia, 7 dias por semana. Então isso foi uma coisa que eu não me adaptei, eu acho muito pesado, porque aqui é muito cultural disso, né? Muitas pessoas de outros países estão acostumados a trabalhar 12, 14 horas, então pra eles é um pouco estranho quando você não quer fazer esse tempo, sabe? E pra gente que trabalha 8 horas no Brasil, com 2 dias de folga na maioria do tempo, né? Óbvio que tem muita gente, por exemplo, que é 6 por 1, trabalha 12 por 36, mas eu digo pelo menos nos meus empregos, né, antigos. Então eu acho que é muito tempo sem folga e isso tem sido muito cansativo, muito exaustivo e é um dos principais motivos de eu não ter postado tanta coisa. Eu chego na cabine e eu tô desmaiando, eu tô muito cansada, então acaba que eu não tenho tanta energia para postar como eu achei que eu teria. Um outro ponto que pra mim é muito, muito, muito negativo seria a parte da internet. Confesso que a internet foi uma das partes que mais me decepcionou. Querendo ou não, foi uma das partes que me fez quase que voltar embora, porque eu tava muito disposta a postar tudo que eu tava vivendo aqui
e a internet daqui é horrível. Então, se você vai postar, por exemplo, uma foto, ele carrega. Mas se você vai postar um stories, ele vai depender, assim, da vontade dele. Então, às vezes não dá pra postar e isso me deixava muito chateada. Mas a gente vai aprendendo como funcionam as coisas, isso tudo vai ficando melhor. Outro ponto bem negativo que eu diria seria a parte de compartilhar o espaço com outra pessoa. Eu não tive nenhum tipo de problema com isso, porque a última roommate que eu tive, ela era da Índia, super respeitava, era uma pessoa super limpinha, organizada. E agora eu tô com uma brasileira, então a gente também tem o mesmo linguajar, isso é muito bom. Mas pra muita gente isso é um ponto muito negativo. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham conseguido me escutar bem. Espero que vocês estejam acompanhando lá no Instagram, eu tô tentando postar mais lá sobre as coisas aqui do dia a dia. Podem comentar, podem mandar pergunta e a gente vai conversando por aqui e lá pelo Instagram também, Bora Sanches, se você ainda não tá seguindo. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Fiquem agora com algumas imagens maravilhosas desse pôr do sol.